Vamos falar agora sobre a alíquota de ICMS e ST. Nesse caso, do ICMS e ST, ele vai funcionar de forma diferente do ICMS, da redução e do ICMS de ferimento. Aqui ele vai funcionar diferente porque a gente tem hoje o SEST, que é o Código Especificador da Substituição Tributária, que ele vai direcionar melhor, né, para poder fazer fazer esses cálculos, né? Então, hoje, antigamente era tudo pelo NCM mesmo, mas criaram esse SEST para poder facilitar como é feita a substituição tributária. Então, no caso, aqui no sistema já abriu uma tabela padrão que é a que a gente utiliza, né? A gente processa o anexo 15 do Estado de Minas Gerais, então isso daqui é referente a Minas Gerais, que já existe essa configuração, né? Então, vamos ver aqui, vamos procurar um registro aqui qualquer para a gente poder entender, né? Eu vou alterar um aqui para a gente ver. Então, a gente tem aqui descrição, o SEST, que se aplica, e o âmbito, né? Às vezes eu posso ter um mesmo SEST para âmbitos diferentes, né? Mas quando o âmbito ele é diferente, os estados vão ser diferentes. Deixa eu tentar localizar aqui. Aqui eu não tenho nenhum estado nesses aqui. Mas, por exemplo, eu poderia ter o âmbito 1, Minas Gerais, e no âmbito 2, que seria um outro cadastro, ficaria em outra tela, poderia ter São Paulo, Espírito Santo, dessa forma, né? Porque o que acontece, isso daqui é espelhar um convênio, algo assim, que, que unifica essa, como vai acontecer essa ST entre esses estados que vão estar listados aqui, né? Então, funciona basicamente assim. Aqui tem esses campos, os estados que vão utilizar dessa alíquota, e aqui eu adiciono a alíquota, né? O MVA. E da mesma forma que os outros cadastros, eu tenho a faixa do NCM. A gente pode ver que aqui eu tenho duas faixas. E depois que eu tenho a faixa definida, os estados que utilizam essa alíquota do ICMS-ST, basicamente é o MVA, né? Aqui a gente tem a lista dos MVAs, né? Então essa lista, que a gente observar aqui, não é simplesmente o fato de ter a alíquota, né? Então eu posso ter algumas outras peculiaridades. Por exemplo, eu abri esse cadastro aqui, eu tenho uma alíquota de MVA de 45%. Aqui eu vou definir qual que é a modalidade da base de cálculo, isso vai para a nota precisa saber. Se houver alguma variante, né, se for um caso específico, existe a chamada variante, né, que ela fica listada aqui. Vinhos, isso tudo tem no anexo 15 do Estado de Minas Gerais, né? Então, sangrias nacionais e etc. Tem essas variantes aí que o sistema consegue lidar com elas, né? Na maioria dos casos não tem variante, é regra geral. Então, fica até em branco, sem preencher. Se for uma finalidade específica, a gente coloca aqui. Inscrição estadual, você vai aplicar para não contribuinte, contribuinte isento, isso aqui a gente já entendeu como é que funciona, e um estado para utilizar esse MVA, né? Então, eu já informei estados. Anteriormente, eu tenho outra lista de estados aqui. Como que funciona? Porque aqui eu tenho mais de uma, eu posso ter mais de uma alíquota do MVA, né? Eu posso ter uma alíquota para o MVA de Minas e uma alíquota para o MVA de Espírito Santo, né? Então, eu definiria Minas aqui e na outra alíquota, que for diferente dos 45, eu colocaria o Espírito Santo. Porém, Minas e Espírito Santo, os dois devem estar listados aqui, né? Então, eu posso ter Minas, eu devo ter estados aqui, e para uma alíquota aqui, o estado ou os estados que estão listados nessa alíquota devem estar aqui no cadastro principal, né? Então, o funcionamento é basicamente isso. Aí o sistema já traz essas tabelas padrões, você não consegue alterar, né? Você pode cadastrar. Eu vou fazer um cadastro aqui, por exemplo, e vou colocar algumas informações aqui. No momento que você faz isso, o sistema dá preferência ao seu cadastro, né? Ele desconsidera o cadastro do sistema, quando for o caso, né? Por exemplo, se eu fizer isso daqui, ó, colocar aquela faixa aqui, o que vai acontecer? O sistema, quando for o caso de procurar a alíquota do ICMS-ST, se o NCM tiver contido for nessa faixa e o SEST for o mesmo aqui, ele pode até achar uma tabela do sistema, aquela que eu mostrei lá, a parte,
Mas você não vai, o sistema não vai utilizar ela se haver um cadastro aqui. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu vou ter essa alíquota aqui. Vamos colocar aqui 25%. Vou marcar aqui, todo mundo, e vou colocar aqui mínimo. Então, nesse caso, quando a operação for feita para Minas, ele vai, mesmo existindo uma tabela do sistema, ele vai preferir usar essa tabela aqui porque você cadastrou, então o sistema entende que o seu cadastro tem preferência às tabelas do sistema, né? Então é basicamente isso. Relembrando, quando a operação fiscal definir que é uma operação tributada pelo ICMS-ST, o sistema vai procurar primeiramente a alíquota aqui nesse cadastro. Ele vai utilizar o SEST, contido no item do documento fiscal, e o NCM ele vai procurar na faixa do NCM aqui. Se existir, ele também vai validar o estado da operação de origem e o de destino. Então, entre Minas e Espírito Santo, se existir uma operação, ele vai procurar uma alíquota aqui na tabela do MVA. Ele vai encontrar, basicamente, se o estado tiver listado aqui, né? Então, o destino aqui é Minas Gerais. Então, nesse caso aqui, ele vai encontrar Minas Gerais e vai utilizar essa alíquota. Com exceção de uma coisa, né? A gente tem aqui uma faixa de exceções. A gente tem a faixa principal do NCM, que é para você localizar um NCM. Mas se porventura algum NCM exclusivo daquela faixa não fizer parte desse cadastro, o que acontece às vezes na legislação, ele te fala assim: todos os NCMs da faixa 2402 têm a tributação X específica, exceto a faixa 2402-1020, né? Então, o que acontece é que você vai ter de vir aqui e colocar uma exceção, né? 2402-1020, por exemplo. Que aí está dizendo para o sistema que mesmo estando na faixa principal, essa pequena faixa aqui não faz parte da tributação do ICMS-ST. Outra coisa que é interessante falar é a finalidade, né? Temos as finalidades, a gente não precisa preencher. Quando não preenchemos, ela é regra geral, né? Tanto faz se for operação de finalidade de consumo ou revenda, né? Consumo e revenda é básico, né? Mas temos outras finalidades. Por exemplo, já foi citado anteriormente, a gente pode ter aqui a finalidade de venda produtor rural, né? Às vezes, venda produtor rural tem uma série de benefícios, né? Aí esses benefícios, eles são difíceis de você configurar, né? Aí o sistema faz como? Você tem os benefícios que se aplicam a um grupo específico de pessoas, né? De entidades, e você cria uma finalidade específica para essas entidades. Por exemplo, vendas a produtor rural, lá no cadastro de tipos de finalidade. Aí, nesse momento que existir uma tributação do ICMS-ST e for uma alíquota diferenciada, por exemplo, aí você vai dizer para o sistema que vai selecionar aqui, no caso, o produtor rural, e o sistema vai entender que toda essa configuração que você fez para essa alíquota, ela só é válida para o caso do produtor rural, que foi selecionado aqui, né? Então, quando há a seleção da finalidade, então ela é exclusiva. Se não tem seleção, ela vai obedecer aqui a todo mundo, né? Todo mundo vai poder utilizar essa alíquota, né? Quando selecionado, apenas aquela finalidade selecionada é válida, né? Para utilizar essa alíquota, né? Então, essa finalidade, ela fica lá no documento fiscal. Quando você inclui uma nota fiscal, ela tem lá uma finalidade. Você seleciona, ou às vezes vem do cadastro do cliente. Então, é assim que você consegue, às vezes, mudar o comportamento de uma tributação na nota fiscal. Você muda a finalidade lá na nota fiscal, o sistema vai fazer a procura de todas as alíquotas com base naquela nova finalidade selecionada. Então, é basicamente isso daí que a gente tem para falar dessa alíquota do ICMS-ST.